Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, do canal Sem Traumas. Nós estamos falando sobre a felicidade, a busca dessa felicidade, como encontrar essa felicidade vivendo com os outros. Parece estranho isso, né? Poderia ser fácil, então, para mim ser feliz vivendo sozinho, mas a maioria das pessoas não encontra felicidade nesse lugar. A felicidade está exatamente em dividir a nossa vida, os nossos prazeres, as nossas lutas, as nossas dificuldades, até a nossa tristeza. É isso, ter esse lugar de conforto é que traz felicidade para a maioria das pessoas. E nós, no nosso último vídeo, se você não teve oportunidade de ver, pode ver aqui, se inscrevendo no nosso canal e clicando aqui no sino para receber as nossas atualizações aí, os nossos vídeos. Nós falamos nesse último vídeo de como nós ofendemos, começamos a falar de como nós ofendemos as pessoas, muitas vezes sem nem nos dar conta de que estamos fazendo isso. E eu quero então contar uma história para você, uma história que aconteceu comigo pessoalmente e que demonstra muito bem isso. Há muito tempo atrás, eu era jovem ainda, e eu fui trabalhar num lugar para ser assistente de uma pessoa. Nesse trabalho, fazendo esse trabalho, durante uma das tarefas, eu fiz um comentário muito en passant, um comentário simples, bobo, qualquer, que qualquer um poderia ter feito. Acontece que a partir dali, essa pessoa que trabalhava comigo mudou totalmente. E passou meses e meses sem falar comigo. Falava muito mal o necessário, quando falava. E depois, então, eu fui demitido, sem nunca ter entendido por que ele mudou tanto o comportamento. Trabalhávamos só nós dois, tínhamos um bom relacionamento e, de repente, isso tudo foi por água abaixo. Anos depois, visitando um parente, eu encontrei essa pessoa. E conversei com ele, mas senti a diferença que ele tinha em relação a mim. E eu, então, perguntei para ele o que tinha acontecido, o que tinha havido. E ele me disse. Foi um comentário muito bobo, uma bobagem. Ele falou comigo para que eu tivesse cuidado para não me machucar numa determinada tarefa. E eu respondi a ele sarcasticamente que se eu me machucasse não tinha problema nenhum, porque era eu que estaria me machucando. Mas isso sem nenhuma questão de ofender a ele. Apenas por imaturidade, muito jovem, imaturo, fiz um comentário bobo, sem sentido, fora do lugar, fora de hora. E isso pesou muito para ele. Por que pesou para ele? Porque ele já vinha tendo um dia ruim, de repente, vivendo uma situação ruim, e aquilo, ele filtrou muito mal aquelas palavras que eu disse, pessimamente mal, e trouxe toda essa dificuldade. Então, o problema, muitas vezes, não é o que eu falo, mas é a forma que eu falo, a forma como eu falo, o tom de voz que eu uso. Muitas vezes é o filtro que o outro usa ao ouvir, porque nós nunca se ouve o que o outro fala, simplesmente. Mas como nós filtramos o que o outro fala, que é o grande problema. Então eu uso uma palavra sem sentido de ofender e o outro se sente absolutamente ofendido. Nos nossos relacionamentos, né, principalmente de casais, de filhos, no nosso relacionamento de casa, muitas vezes isso acontece. Acontece de eu falar uma coisa de uma certa maneira, o outro ouvir de uma outra maneira, filtrar isso de um outro jeito e isso se transformar num monstro gigante. E nós não temos, nós principalmente brasileiros, nós não temos o hábito de confrontar as coisas, de levar as coisas até um determinado ponto, de exaurir determinadas coisas. Nós vamos deixando isso passar, vamos deixando que o tempo resolva e muitas vezes isso vai crescendo dentro de nós e se transformando em algo muito, muito grande. Então, eu posso ofender alguém sem querer, sem desejar,
apenas por conta de falar algo fora de hora, ou eu posso ofender alguém por causa do meu tom de voz e da minha maneira de falar, posso também ser ofendido por tudo isso. O melhor, então, a fazer, sempre nesses casos, principalmente nos casos familiares, porque há casos que você pode deixar de conviver com uma pessoa. Nesse caso, foi isso que aconteceu. Eu saí daquele trabalho, deixei de conviver com aquela pessoa e isso passou-se anos lá, ele se corroendo dentro de uma raiva sem sentido e eu do outro lado sem absolutamente saber o que estava acontecendo. Mas quando a nossa questão é familiar, ou seja, é um relacionamento familiar, nem sempre nós podemos deixar de conviver. Então o melhor a fazer, ao meu ver, é resolver isso, falar sobre isso, falar sobre o que aconteceu, questionar o que aconteceu, trazer isso à luz, pedir perdão, se for o caso, e perdoar também naturalmente, né? Naturalmente perdoar aquilo que foi feito. Eu agradeço a você por ter estado comigo nesse vídeo, convido você a estar conosco nas nossas redes sociais, a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, a tocar o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos. E mais uma vez, obrigado e até o nosso próximo vídeo.